Olá, pessoal. Eu sou a professora Thaís Malaquias, sou fisioterapeuta, sou acupunturista, tenho formação em acupuntura pelo Instituto Yang, sou especialista em terapia intensiva no adulto pela Sobrafi e sou mestranda em ciências da educação pela Unigrendal do Brasil. Vamos iniciar a primeira parte do nosso curso de cromoterapia. Nesse primeiro momento, nós vamos traçar o histórico da cromoterapia no Brasil e no mundo e vamos falar um pouco sobre o que é a cromoterapia para vocês estarem conhecendo. Cromoterapia é uma palavra que tem derivação grega. Cromo significa cor, terapia significa ato de curar. Então, ato de curar pelas cores. Então, é uma palavra que vem de origem grega. Suas bases estão na cultura grega. A cromoterapia é uma prática de tratamento terapêutico natural que utiliza cores para corrigir disfunções nos corpos físicos, energético e mental. Além de equilibrar o corpo energético em caráter preventivo, pode também despertar e desenvolver capacidades potenciais. Então, o que eu quero dizer com isso? Trocando em palavras mais simples. A cromoterapia ela é uma terapia complementar milenar. Ela é utilizada há milênios, utilizada para proporcionar cura ou alívio para as doenças. A frequência da luz, ou seja, a frequência da cor, ela é absorvida pelas células, olhos e pele também. Os seres humanos são influenciados tanto pela luz solar e por frequências luminosas emitidas por lâmpadas elétricas incandescentes ou fluorescentes. No caso da cromoterapia, nós utilizamos uma lâmpada incandescente ou uma lâmpada fluorescente, depende muito da nossa abordagem, para estimular os nossos pacientes, para estimular os chakras dos nossos pacientes. Mais para frente a gente vai entender um pouco melhor esses conceitos. Mas a cromoterapia nada mais é do que a cura ou alívio das doenças através da frequência da luz, ok? A terapia das cores é eficaz, indolor, fisiológica, não invasiva e sem efeitos colaterais. Ela baseia-se no princípio bioativo restaurador do equilíbrio energético global, harmonizando a circulação de energias na região afetada, refletindo no todo, certo? O que eu quero dizer com isso, meus queridos? Nesse sentido, vocês precisam aprofundar os conhecimentos de vocês no equilíbrio energético e na circulação da energia vital. Nós vamos entender um pouco o que é essa energia, o que é esse princípio bioativo e o que é esse equilíbrio energético que a cromoterapia ela se baseia. O que é a energia vital? A energia vital ela é o elemento de transmissão e coesão da qual depende a vida e que une o homem à sua realidade física e psíquica, o microssomo ao macrossomo. Então, o nosso corpo é energia, gente. Para os chineses, isso é um pouco da medicina tradicional chinesa. Para os chineses, no nosso corpo circula a energia vital, certo? A energia vital, ela circula pelos meridianos de energia. Além dela circular pelos meridianos de energia, a energia vital, ela está concentrada nos chakras, certo? Nós temos 7 principais chakras. Os processos patológicos causam bloqueio nos nossos chakras, ok? E a energia vital, ela flui no nosso corpo, ela flui tranquilamente no nosso corpo. Os processos patológicos, eles são causados ou por acúmulo, ou por excesso de energia vital, ou por déficit de energia vital. Então, a energia vital é a energia da vida. O nosso corpo, ele é coberto por energia vital, certo? Isso é física quântica, pessoal. A física quântica ela vem estudando e ela vem comprovando cada vez mais
o campo energético ao qual circunda o nosso corpo, certo? E a comunicação nossa com o meio ambiente, a comunicação nossa com outras pessoas, ela se dá através dessa energia, né? Tanto que, por muitas vezes, quando nós chegamos, adentramos algum lugar que tem um determinado tipo de energia, a gente acaba se contagiando com essa energia, não é mesmo? Então, essa comunicação energética, ela é feita através dos nossos chakras, né? Então, o nosso corpo é recoberto de energia vital. Voltando mais uma vez, os processos patológicos, eles são causados ou por excesso de energia, ou o paciente está yang, como nós chamamos, ou por déficit de energia. O paciente pode estar yin, ok? Ficou claro o conceito de energia vital. A energia vital preserva o delicado equilíbrio que constitui o estado de saúde. A energia vital também é conhecida como Qi. Ela também pode ser chamada de Qi ou energia vital. O Qi circula pelos canais de energia. Então, no nosso corpo, esse Qi ele está circulante. Os processos patológicos, eles causam bloqueio dessa energia, ok? A cromoterapia é uma terapia extremamente eficaz para transmutar essa energia, vital, para desbloquear esses bloqueios energéticos que são causados pelos processos patológicos. No corpo, há uma rede complexa de caminhos por onde circula o Qi, a energia vital. Segundo a medicina chinesa, cada órgão tem o seu meridiano específico. O que é que são os meridianos de energia? Os meridianos de energia são os canais que existem no nosso corpo, os canais de energia por onde circulam a energia vital. Para os chineses, meus queridos, cada órgão, ele tem o seu caminho por onde circula a energia vital. Cada órgão tem o seu meridiano específico. Então, nós temos o meridiano do coração, nós temos o meridiano do rim, nós temos o meridiano da bexiga, nós temos o meridiano do baço pâncreas, nós temos o meridiano do intestino delgado, do intestino grosso. Então, cada órgão tem o seu meridiano. Nos meridianos estão os pontos de acupuntura. Então, se nós observarmos, de um modo geral, as práticas integrativas, a cromoterapia, a acupuntura, a ventosa terapia, todas as práticas, a meditação, as práticas, o reiki, as práticas integrativas, de um modo geral, todas baseiam-se no princípio bioativo. Todas baseiam-se no princípio da energia vital, ok? Então, a desarmonia da energia vital gera os processos patológicos, certo? O excesso ou a deficiência dessa energia vital é o que gera as doenças. E os meridianos, como eu falei, são os canais por onde circulam essa energia. E cada órgão é representado pelo seu meridiano. A energia vital, ela circula por esses meridianos. Os processos patológicos acontecem por bloqueios energéticos nesses meridianos ou nos chakras. Sendo assim, podemos afirmar que o corpo físico é gerado por energia vibrante. Quando falamos em energia vibrante, estamos falando de física quântica. Quem quiser aprofundar os seus estudos na física quântica está em um caminho muito interessante. Cada vez mais se vem estudando física quântica e se vem comprovando a energia que circunda o nosso corpo, né? Quando o fluxo dessa energia é perturbado em qualquer região do corpo, surgem os distúrbios que podem desenvolver as enfermidades. Então, as enfermidades nada mais são do que ou acúmulo ou déficit de energia. Aqui nós temos alguns exemplos
de práticas integrativas, né? Essa aqui no cantinho, nessa imagem, sou eu, com agulha de acupuntura, eu sou acupunturista, né? Nós temos a meditação, a acupuntura, a homeopatia, a ventosa terapia, o reiki, todas essas práticas, a cromoterapia, são práticas que bebem da mesma fonte, são práticas oriundas da medicina tradicional, são práticas que acreditam, né, que se baseiam no princípio bioativo, no princípio que gera a energia vital. Todas acreditam em um mesmo caminho, né? Todas acreditam que as desarmonias geram as doenças, ou o excesso ou a falta. O que é que essas técnicas elas vão fazer com o corpo do ser humano? O que é que a cromoterapia ela vai fazer? Ela vai harmonizar esse ser humano, ela vai harmonizar a pessoa, o que vai fazer com que os processos patológicos sejam sanados. É o mesmo princípio da acupuntura, o mesmo princípio da homeopatia, o mesmo princípio da meditação. Afinal, mente e corpo estão totalmente ligados, né? Os princípios da medicina tradicional são voltados completamente para este caminho, ao contrário da medicina ocidental, ao contrário do que estamos sendo formados, do que normalmente somos formados, né? Em que se trata a doença. Nas práticas integrativas, de um modo geral, a gente não trata apenas a doença, a gente trata a saúde. A gente previne os pacientes, a prevenção é o grande foco, certo? E uma coisa que é importante também de ser colocada, nas práticas integrativas, na cromoterapia, na acupuntura, o tratamento ele nunca é focalizado. Você nunca trata só aquele problema que o paciente tem. Você tem um olhar global do ser humano. Você vai olhar ele como um todo, dentro de um processo, ok? O ser humano ele tem que ser olhado de uma forma globalizada para aí sim ele ser tratado. E não é tratado especificamente a sintomatologia do ser humano. Não, porque muitas vezes ele está com um processo sintomático de uma dor, mas essa dor ela pode ser de cunho psicológico, né? Então, a avaliação precisa do seu paciente para que você trace o seu protocolo adequado é de extrema importância. E você nunca vai tratar uma coisa específica, você vai tratar ele como um todo, certo? Você vai observar onde existem essas obstruções energéticas, quais são os órgãos que existem as obstruções energéticas, quais são os chakras que está concentrada essas obstruções energéticas. E aí sim, você vai traçar o seu protocolo de atendimento. Você vai traçar a forma, a sua abordagem de atendimento. Mas todas as práticas, a acupuntura, a meditação, ventosa terapia, a homeopatia, todas elas bebem da mesma fonte. Elas seguem o mesmo caminho do princípio bioativo e da energia vital. Essa é uma paciente minha, este é o meu ambiente de atendimento, né? Eu utilizo tanto esta lâmpada fluorescente para iluminar a minha sala, como eu utilizo a minha lanterna específica de cromoterapia. Neste caso, eu optei por utilizar a cor azul com essa paciente. O azul, ele tem efeito analgésico, relaxante, ele é reconstrutor, ele auxilia em caso de insônia, ele é um calmante natural. Além dele ter também um efeito antisséptico, né? Então ele é interessante para os pacientes que sofrem de rinite, de sinusite, ele tem esse efeito antisséptico. Mas ele é, de um modo geral, um calmante natural. Então, no meu ambiente, na minha sala, eu utilizo tanto esta lâmpada, né, fluorescente para iluminar o meu ambiente, quanto eu utilizo a lanterna de cromoterapia. Mas a lanterna, a utilização, vocês vão aprender mais nos módulos subsequentes. De onde é que vem a cromoterapia? A luz ela é utilizada como instrumento terapêutico desde o Egito Antigo. Ela distinguia-se em ativa a luz do sol e calmante a luz da lua. Séculos mais tarde, Leonardo da Vinci utilizou a luz do sol filtrada através de vidros coloridos para fins terapêuticos. Então, a partir daí, foi começar a tomar um caminho, uma cromoterapia.
ela vem sendo utilizada pelos homens desde as civilizações antigas, como no Egito Antigo, na Índia, na Grécia, na China, onde suas aplicações terapêuticas foram comprovadas por experimentações constantes e verificações de resultados. Quem trouxe isso foi Gerber, em 2002. Embora tendo suas raízes no passado, a cromoterapia, como outras tantas ciências da atualidade, ressurgiram em nossos tempos, estimulada pela evolução da tecnologia e da ciência. O que é que observa-se? Cada vez mais as pessoas buscam por práticas integrativas para cuidarem de sua saúde. Isso eu observo na minha prática. Eu observo, pessoal, que a alopatia não vem resolvendo mais. Cada vez mais as pessoas se encontram mais curiosas, buscam por terapias naturais, por terapias indolores, por práticas naturais para cuidarem de sua saúde. Porque imagine, se você consegue com acupuntura, com cromoterapia, com homeopatia, se você consegue se beneficiar, se você consegue cuidar da sua saúde com esses princípios naturais, não é muito melhor do que se tomar medicação, do que se expor à medicação? Então eu percebo cada vez mais uma busca muito grande pelas práticas integrativas de um modo geral. Foi um cientista indiano chamado Dr. Paulo Gandiali que descobriu os princípios científicos que explicam o porquê e como os diferentes raios coloridos têm efeitos terapêuticos em nosso corpo, em nosso organismo. Segundo o Dr. Gandiali, cada órgão, cada sistema tem uma cor que estimula e outra cor que inibe o seu funcionamento. Desta forma, conhecendo o efeito de cada cor sobre cada órgão, pode-se aplicar a cor correta, restabelecendo então o equilíbrio no mesmo. O desequilíbrio destas energias causam as doenças. O objetivo da terapia pelas cores é restabelecer este equilíbrio da energia da cor dentro do organismo. Então, como ele falou, cada órgão, cada sistema tem uma cor que estimula e uma cor que inibe. Os processos patológicos, eles se dão por desequilíbrio energético, como nós já vimos muito bem. Esses conceitos. As desarmonias energéticas são os que causam os processos patológicos. E existe também os bloqueios energéticos, né? O próximo módulo nós vamos falar um pouco sobre os chakras. Nós temos 7 principais chakras. Cada chakra é representado por uma cor e é estimulado por essa cor. E cada chakra, ele é representado por um órgão. Nós vamos entender um pouco melhor esses conceitos. Mas é importante frisar que cada cor, ela representa um chakra. No século XVII, Isaac Newton, utilizando um prisma, foi o pioneiro na descoberta de que a luz, no seu espectro visível, ao incidir no prisma, se decompõe em cores que variam do vermelho ao violeta. Aí ele observou que a luz branca, incidida em um prisma, ela se transforma nessas 7 principais cores: o violeta, o índigo, o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. Essas são as cores que representam cada chakra, sendo que o violeta representa o chakra da cabeça, o chakra da coroa, o índigo representa o chakra frontal, o chakra que fica localizado aqui nessa região entre as sobrancelhas. O azul representa o chakra da garganta. O verde representa o chakra cardíaco. O amarelo representa o chakra do plexo solar. O laranja representa o chakra esplênico ou chakra gástrico. E o vermelho representa o chakra básico ou chakra da raiz. Cada cor representa o seu chakra. Lembrando, gente, que o verde é a cor universal, ele é um intermédio. Observem que o verde está no meio. Então, eu, particularmente, gosto bastante de trabalhar com a cor verde, que o verde ele é uma cor que ele não tem uma contraindicação.
Ele é uma cor que ele é sempre muito bem indicado. Observe que ele está no intermédio. Ele nem é uma cor quente, como o amarelo, o laranja e o vermelho, e nem ele é uma cor fria, como o violeta, o índigo e o azul. Ele está ali no meio termo. Então, é uma cor extremamente boa da gente estar trabalhando e harmonizando os nossos pacientes. O Sol é a fonte maior de irradiação de energia. Para a Terra, sua luz a olho nu apresenta-se na coloração branca transparente. Todavia, colocando-se um cristal prismático diante de um feixe dessa luz, obtém-se o desdobramento das cores nele contidas e que são visíveis a esta vista humana. O cientista alemão Wolfgang, em 1810, estabeleceu o aspecto fisiológico das cores e o conceito de cores primária e cores secundárias. O que ele descobriu? Ele descobriu que o amarelo com o vermelho, nós temos o laranja. O azul com o amarelo, nós temos o verde. O vermelho com o azul, nós temos o roxo. Apesar dos avanços apresentados no início do século XIX, assim como outras terapias naturais, a cromoterapia caiu no esquecimento devido ao crescimento da medicina alopática. O que é que eu observo muito na minha prática atualmente? Eu observo um crescimento. Por que que eu digo isso? Porque a alopatia, ela não vem resolvendo tudo, gente. Ela não vem cada vez mais. A gente observa pessoas mais jovens usando medicações. Cada vez mais as pessoas estão tendo que tomar remédio controlado. As pessoas estão desenvolvendo problemas psicossomáticos. As pessoas estão desenvolvendo problemas que normalmente eram comuns em uma idade mais avançada. E o que eu percebo é que as medicações por si só não estão resolvendo. Cada vez mais se cresce a busca pelas práticas integrativas, a busca pela cromoterapia, a busca pela acupuntura, a busca pelo reiki. Todas essas são técnicas naturais, são técnicas que vão devolver a saúde da pessoa de forma natural. Então, não é muito melhor que isso aconteça? É claro que é importante a gente ressaltar que existem inúmeros problemas, né, que são resolvidos de fato pela medicina ocidental, mas muita coisa pode sim ser resolvida pela medicina tradicional, pode ser resolvida pelas práticas integrativas. Então, eu percebo um crescimento cada vez maior da busca por essas práticas de um modo geral. No início do final do século XIX, Pancost resgatou a terapia, a cromoterapia no caso, ao publicar o seu livro A Luz Azul e Vermelha, onde descrevia experimentos de tratamentos utilizando pedaços de vidro azuis e vermelhos, por onde passava a luz. Este é o livro de Pancost, A Luz Azul e Vermelha, que foi um livro preditor, né, que desenvolveu ainda mais a cromoterapia. E em 1920, Gandiali desenvolveu o espectrocrome, o aparelho que permitia tratar patologias através de cores específicas. E em 1933, publicou a obra Spectrochrome Metre Encyclopédie. Através deste estudo, ele deu início às bases de uma nova terapêutica não invasiva, que permitia tratar das doenças no corpo, da mente e da alma através da luz, utilizando um conjunto de 12 filtros coloridos como sistema. Em 1938, a terapia da luz, Splinter, dando sustentação às bases científicas aos estudos de Babbitt e Gandiali, desta vez através da aplicação da luz colorida nos olhos. Em 1951, já foi Krakow. Ele reforça as teorias de Splitter sobre os efeitos das cores sobre os sistemas nervosos, relacionando a visão colorida e a atividade do sistema nervoso autônomo. E em 1961, foi a vez de Jacob Lieberman. Ele foi autor
da obra Luz, a Medicina do Futuro, e ele deu continuidade aos estudos. Então, esses foram alguns dos percussores da cromoterapia no mundo. Fizeram com que a cromoterapia passasse a ser conhecida, passasse a ser reconhecida e respeitada. Em 1976, a cromoterapia é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma das principais técnicas complementares para tratar doenças, tanto emocionais como mentais e físicas. No Brasil, alguns hospitais já adotam o tratamento para acelerar o processo de recuperação de pacientes. Tudo no universo é luz e frequência. Toda forma de energia cósmica encontrada reside na frequência correta de paz e harmonia como um todo. Em outras palavras, o que você emana, a energia que você tem, ressoa no macrossomo. Sendo assim, toda a sua vibração atrai o que é de verdade, quando o seu ser está conectado com o todo. Então, energia é vida. Certo? A gente atrai, as pessoas de um modo geral atraem o que elas emanam. Isso é energia, né? O nosso corpo é recoberto por energia. É muito interessante a força do pensamento. Isso tudo a gente tem que passar para o nosso paciente. O pensamento positivo. É de extrema importância que a gente tenha essa sensibilidade e que a gente sensibilize o nosso paciente para que ele se olhe de uma outra forma. Né? Porque a força do pensamento, o pensamento positivo, isso tudo é energia. Isso tudo se transforma, de um modo geral, em saúde. Vamos falar um pouquinho sobre as cores. São as diferentes frequências vibratórias da luz visível, sendo que a cor de maior frequência vibratória, a cor mais rápida do espectro visível, é o violeta, e a de menor frequência é o vermelho. Os chamados raios ultravioletas são os de frequência vibratória acima do violeta, e os infravermelhos são os de frequência abaixo do vermelho. Eles não são captados pela visão humana. Cada cor, ela tem uma vibração característica ou uma frequência, sendo que as de vibração mais rápida são as chamadas cores frias. Daí nós temos o violeta, o índico e o azul. E essas cores, de um modo geral, elas têm efeitos calmantes, coagulantes e cicatrizantes. Já as cores de vibração mais lenta, que são o vermelho, o laranja e o amarelo, são as quentes e têm efeito estimulante, fortificante e liquidificante. O verde é a cor equilibrante. Então, verde, pessoal, como eu falei, ele é uma cor que ele não tem contraindicação. Ele é uma cor que ele é sempre muito bem-vinda, ela é sempre muito bem utilizada. E nós temos a divisão das cores quentes e das cores frias. Aí isso vai depender qual cor você vai escolher para o seu paciente. Isso vai depender da sua avaliação. A avaliação nada mais é do que um bate-papo. Você vai bater um papo com o seu paciente para que você trace o seu objetivo. Certo? É importante você se atentar à fala do paciente, é importante você descrever todo a fala, você observar o gestual do seu paciente, né? Para que você trace um protocolo que seja adequado para o seu paciente, né? Mas as principais cores que nós trabalhamos são essas cores, começando da cabeça, o violeta, o índico e o azul, e o amarelo, o laranja e o vermelho, que termina no chakra básico, que é o chakra da raiz. E o verde está no chakra cardíaco. Nós iremos entender um pouco melhor os chakras no próximo módulo. Essas são algumas referências para vocês estarem estudando, aprofundando os estudos de vocês. E aqui nós encerramos o primeiro módulo do curso de cromoterapia. Um grande abraço.